Fala galera, tudo beleza? Eu tô criando mais uma playlist agora voltada pra galera da OAB. Queria começar a fazer vídeo, mas é muito difícil quando você tem trabalho, a sua vida, né? Mas tem que encontrar um tempinho, no caso, né? Então eu tô começando a fazer essa abordagem pro acadêmico de direito. Bom, no meu caso, eu já estou formado desde 2015, desde 2005, então já tenho aí 14 anos de formado. Eu também ministro aula, só que hoje a turma está bem reduzida dos acadêmicos. Já cheguei a ter quase 40 alunos dando aula de reforço, focando no exame da ordem. Agora está bem reduzida. Ultimamente está indo 2 alunos só. Alunos que, por alguma razão, gostam de estar buscando conhecimento, desenvolvendo. Bom, o que eu quero falar nesse primeiro vídeo para essa playlist? Estudante de Direito e Informação. Bom, uma das coisas que eu percebi dando aula para bacharel em Direito é o seguinte: devido à grande quantidade de faculdades, uma das coisas que acabou complicando o aluno é, assim, o grande problema que eu percebi é justamente a falta de percepção da quantidade de disciplinas que nós vamos ter que estudar. E também porque cada faculdade segue uma grade, né? Umas tem tipo psicologia do direito e outras já não tem. Eu não tive essa disciplina, pensamento jurídico, psicologia do direito. Enfim, algumas criadas depois da reforma, né, no currículo pelo MEC, que acabou tirando algumas disciplinas e outras acabou sendo facultado, enfim. Tá, então o primeiro obstáculo que eu percebo pro acadêmico de direito que entra na faculdade é justamente essa falta de percepção. Eu nunca tive, né? Infelizmente, os professores também, sei lá, não sei, é meio difícil. Porque a gente faz uma faculdade, só que a realidade já é outra. Então, é meio que dois mundos que não conseguem conviver em harmonia. Tem o mundo da faculdade e depois tem o mundo da OAB, que é a tão temida prova da OAB. Assim, uma das coisas que de fato ajudaria muito nós estudantes de direito, que apesar de formado ainda sou estudante, é justamente se os professores orientassem a gente. E também é uma questão de mercado, né? Tem essa prova, é uma outra abordagem. Enfim, nós temos que memorizar vários conteúdos, então depende muito do quanto a pessoa está disposta a gastar. Quem tem grana paga grandes cursos, realmente fica muito preparado, bastante preparado para essas provas de concurso, de uma maneira geral. E outros, que era o meu caso, deve ser a realidade de muitas pessoas, assim, devido à falta de orientação, acaba levando, né? Vai passando os semestres, que isso é verdade. Não há dificuldade em passar nas provas. Às vezes dá um deslize aqui, outra ali, fica reprovado em alguma disciplina ou outra. Assim, graças a Deus eu não fiquei em nenhuma disciplina no meu curso, fui passando no semestre até me formar, mas eu posso dizer por mim que eu não era um aluno bom, aluno regular, né? Mas eu acredito que se eu tivesse tido professores, sei lá, que pudessem tirar de mim o meu melhor, eu teria sido um bom acadêmico de direito. Após a formatura, passado esse tempo, né, esses longos 14 anos, hoje eu me considero mais preparado. No entanto, realmente muito aquém do que eu deveria estar hoje.
É por isso que eu não fico tão chateado, porque apesar do tempo, apesar das minhas carências educacionais, que é muito, né? O sistema educacional brasileiro é muito deficitário, tem aí as pesquisas desenvolvidas pelo MEC, essas provas de avaliação por amostragem mostram o quanto nós somos fracos em língua portuguesa, matemática, e isso acaba refletindo nos cursos superiores. Por exemplo, no nosso, que tem que escrever, tem que ter uma linguagem e tal, cometemos alguns deslizes, e às vezes gritantes, eu observo, a falta de uma coerência de conteúdo. Por exemplo, assim, aqui o meu Vadimeco, né, que eu tinha feito uma live, só que um vídeo, né, só que eu nem mostrei como é que ficou, né, depois de eu ter recebido ele novinho, coloquei ele aqui, tá aqui, 2019, acabou que eu comprei caro, né, Saraiva me trollou, comprei por 207 e hoje tá custando 130, né, mas enfim, a vida é assim, e eu queria ter logo o Vadimeco, mas enfim, aí no caso, o que acontece? Nas aulas que eu faço, que é de graça na verdade, e se algum bacharel em direito aí, iniciante, calouro, quiser ter todas essas matérias aqui, ó, tá vendo essa listagem aqui? São as matérias do exame da ordem. Ética, mas a ética eu não dou aula, porque realmente não cai nos meus concursos, eu não posso dar aula de ética. Mas eu já posso ajudar, né, estudando juntos. Filosofia do direito, direito constitucional, direitos humanos, internacional, tributário, administrativo, ambiental, civil, a lei 8069, que é o ECA, a lei 8078, que é o CDC, direito empresarial, processo civil, direito penal, processual penal. Essas duas matérias aqui que estão marcadinhas aqui é direito do trabalho. Realmente, depois que eu me formei, nunca mais eu vi. E como eu ainda não fiz o exame da ordem, eu vou ter que estudar. O problema é encaixar essas matérias no meu conteúdo de estudo, né? Que eu estou estudando para o Ministério Público Estadual e não cai essas matérias. Então é meio difícil. Mas assim, o que eu quero dizer? Assim, a grande maioria dos estudantes, que a gente vê aí nas estatísticas de reprovações, mesmo da metade consegue passar, justamente devido a essa questão deficitária. E também pela nossa rotina de estudo. A gente não é preparado para estudar, a gente passa colando, se bem que eu colei uma vez na faculdade, só uma. Fiquei mal, eu me arrependi, e depois eu prometi a mim mesmo que eu não ia fazer mais isso, porque eu estava me enganando. E a realidade que a gente sabe aí nas faculdades é passar colando. Mas aí chega no exame da ordem, não tem jeito. Agora assim, analisando bem, o exame da ordem não é tão difícil. Aqui é o pacote dos meus alunos que eu dou aula no final de semana, eu elaboro a bateria. A bateria é que eu faço misto. Por exemplo, aqui numa questão do exame da ordem, na questão de penal, ele narra a conduta aqui no caso, e aí ele quer saber aqui. Então, numa questão de penal, o aluno aqui está falando sobre a questão de manter relações. Está falando assim, Mário de 45, Joana de 14, mantiver relações sexuais em razão de relacionamento amoroso. Apesar do consentimento de ambas as partes, ao tomar conhecimento da situação, o pai de Joana, revoltado, comparece à delegacia e narra o ocorrido para a autoridade policial, esclarecendo que o casal se conhecera no dia do aniversário de 14 anos de sua filha. Ou seja, para enquadrar essa pessoa no estupro de vulnerável, que é o artigo 217A do Código Penal, ela tinha que ser menor de 14. Porque no caso aqui, essa abordagem que eu estou pegando dessa questão, que estão várias questões do exame da ordem, é justamente isso que acaba faltando para o aluno. Código Penal falou de estupro de vulnerável,
qual é o dispositivo aqui da lei? O artigo que tipifica é o 217A, que foi introduzido pela lei 12015, 217A, que foi acrescido pela lei 12015 de 2009. Tá aqui, ó, 217A, que tipifica o estupro de vulnerável. Aí nós temos o conceito do tipo ter corrupção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Aí que acontece? A questão do exame da ordem é bem simples aqui, ó. Então, considerando apenas as informações narradas, ó, considerando apenas as informações narradas, é correto afirmar que a conduta de Mário é atípica em razão do consentimento da ofendida. Olha só. Por que é atípica? Porque ele, na questão, fala. E tem uma outra coisa. Além do aluno, do estudante de direito, ter necessariamente o conteúdo na cabeça, ele precisa também interpretar, ou seja, ele tem que estar com a língua portuguesa em dia, porque se ele confundir a interpretação, danou-se. Então, assim, durante 2 meses, Mário, 45 anos, Joana mantiveram sexual em razão da razão amorosa. Apesar do consentimento de ambas as partes, tomar conhecimento da situação, o pai de Joana, revoltado, comparece à delegacia e narra o ocorrido para a autoridade, porque o casal se conhecera no dia do aniversário de 14 anos, ou seja, quando ela completa 14 anos, sai do tipo de estupro de vulnerável. A partir daí, como há o consentimento, né? Então fica uma conduta atípica, não é? Então, assim, quando eu dou uma apostila dessa, o que eu espero da pessoa que está lá comigo, né? Ele leu aqui e tal. Estupro de vulnerável. Qual é o artigo? Aí não lembra. Essa é a grande questão. São essas situações que o meu código aqui, ó, ele tá novinho, assim, tudo branquinho. Porque ele chegou aqui dia 18. Aí eu tenho que fazer de novo o trabalho braçal. Qual é o trabalho braçal? É ler meus resumos, que no caso seria a rotina de estudo, hoje de direito constitucional, rever minha matéria e começar a rabiscar tudo aqui. Por exemplo, falar assim para o aluno que isso a faculdade tira da nossa cabeça. A gente não tem que decorar artigo, porque quem decora é bandido, que ele sabe 157, 155, 71, 213, 213 tá fudido no caso. Ele tá lascado, perdão. O autor que cometeu 213 na penitenciária, ele tá lascado. Então, assim, acaba que o aluno de direito, das pessoas que eu trabalho, não o nosso amigo safo para juiz federal, que ele sabe tudo isso aqui, precisa, o professor não fala, olha galera, vocês precisam desenvolver o hábito de ter um vadimeco, vocês precisam abrir o vadimeco. Por exemplo, assim, aí o cara fala assim, eu quero que você me fale de uma espécie de poderes administrativo na espécie poder de polícia, eu quero o conceito. Aí o aluno, já estudei em direito administrativo e no CTN ele tem a lei, ela acaba dando um conceito de poder de polícia. Onde é que está isso? Qual é o artigo? Aí, se ele tiver condições de lembrar qual é o artigo, está aqui, ó. É o artigo 78 do CTN. Aí, o que ele vai dizer? Considera poder de polícia a atividade, blá, 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 blá. Enfim, ou seja, numa prova, e o aluno puder consultar o vadimeco e cair numa questão administrativa e precisar fundamentar a resposta, tipo o conceito legal de poder de polícia, tá tudo no artigo 78 do CTN. Então, assim, para finalizar o vídeo também, quem morar em Belém, na região metropolitana, for acadêmico de direito e quiser participar das aulas, basta entrar em contato comigo, deixar na descrição aí,
do vídeo, o WhatsApp, que eu vou adicionar você no grupo. E qual é a minha intenção com toda essa análise? Eu só quero que nós possamos juntos estudar, porque aqui eu estou em casa, né? Já praticamente são 11 horas da noite. Então, nossa, estudar é complicado. A gente precisa ter alguém para discutir os assuntos, alguém que, por exemplo, no meu caso, eu não tenho ninguém que dê aula e que vai fazer concurso para juiz federal, que eu ia frequentar essa aula, ainda mais de graça. Porque o que importa pra gente, nós acadêmicos, estudantes de direito, é estar discutindo o assunto de todos, a jurisprudência, né? Principalmente acompanhar a jurisprudência, que isso não é nos dado, né? Ou de alguma forma é assim, olha, vai ler jurisprudência. A gente nem sabe, o acadêmico que está começando não sabe nem o que é jurisprudência, não tem nem ideia. Jurisprudência é todo um julgado, todos os acordos dos tribunais com decisão reiterada, ou seja, todos os assuntos, vários assuntos da mesma situação, no mesmo sentido, aí vira jurisprudência. Ou quando esse julgado ele é pacificado, tipo uma decisão, aí beleza, então aí virou uma jurisprudência através da pacificação. São essas formas de termos a jurisprudência. Então assim, eu queria ter mais aluno, mas a galera não quer estudar. A galera entra na faculdade, tem até um meme aqui para finalizar, né? Tipo, o acadêmico de direito do primeiro semestre: eu quero ser ministro do STF. Não tenho nem ideia que é a indicação do presidente. E que essa classificação, segundo alguns doutrinadores administrativos, o presidente ele faz a indicação, aí no caso o Senado faz essa batina e depois o cara toma posse lá no Supremo. Então é um cargo para dizer assim, político, indicação política. Mas a gente não tem essa ideia de como é que chega lá no Supremo. Aí no terceiro, passando um pouquinho, ele evolui, vai amadurecendo. Não, agora eu quero ser juiz. No terceiro ano, no segundo ano, né? Sai do primeiro ano, aí no segundo não, agora eu sou juiz. Eu vou abaixar um pouco a minha crista. Aí depois passa um pouquinho lá no meio do período, lá no quinto período, não, melhor ser promotor. Aí quando ele chega no oitavo, ele fala, não, eu só quero ser servidor público. Aí quando ele está no último semestre, ele fala desesperadamente, eu só quero passar na prova da OAB. Pronto, ou seja, vai decaindo. E o engraçado, para finalizar, que dá até longo o vídeo, quando eu pego alunos que já vão formar, alunos que já estão no nono semestre, 10º, nossa, esses são os mais deficitários, porque faz pergunta de penal, por exemplo, assim, princípio da bagatela, insignificância, quem criou? Aí não sabe dizer quem criou, não sabe os 4 vetores que o Supremo utiliza para poder para verificar se aquele caso eu posso aplicar a insignificância. Ou seja, era para todo mundo estar na mesma linha, né? Nas aulas que eu já ministrei, fala assim, quem criou a significância? O cara fala, ó que sim. Quais são os vetores? Aí lembra do acrônimo, MARE, aí mínima flexibilidade, reduzido o grau de probabilidade, enfim, a MARE é o acrônimo. Mas não tem, fica pensando. E nem sabe, dentro da estrutura analítica do crime, aonde que a bagatela entra. Aonde que ela entra? No crime lá, dentro dos seus elementos, fato típico, antijuricidade, culpabilidade. E dentro do fato típico, aonde que ele entra? Se é conduta, resultado, nexo ou tipicidade, onde é que entra? No caso, a bagatela vai entrar, tipicidade, conglobante, na tipicidade penal, formal e conglobante, material e antinormativa, ela entra na material. Aí anula material, anula a tipicidade conglobante, anula a tipicidade penal, anula o fato típico, não tem crime, ou seja, não existe crime. Então é isso, né, gente? Finalizando,
O vídeo ficou muito grande, muito extenso, desculpa. Mas é assim, quem quiser estudar, tá começando, eu posso contribuir um pouquinho, não muito, um pouquinho só, dando essas aulas, né, com exercício, com conteúdo, porque eu acho que a construção do direito, ela é diária, todo dia, todo dia. É como se você fosse construir uma casa, só que é uma casa que nunca vai terminar, tijolo a tijolo, todo dia. E assim a gente vai evoluindo, crescendo mais, aprendendo mais, enfim. Mas infelizmente a galera não está muito afim, prefere fazer outras coisas, mas é o momento deles, né? Quando eles formarem, vão perceber que fizeram besteira e vão tentar mudar. Assim como eu estou fazendo, né? Com essas aulas presenciais e agora no canal com mais essa playlist aí do estudante de Direito e Informação. Vou querer fazer mais vídeos, colocando outras abordagens, tipo metodologia de estudo, tipo organização da carreira, tipo uma coisa que eu devia ter feito eu não fiz. Entrei na faculdade, o que eu quero ser? Juiz, promotor, delegado, defensor, analista, servidor público? Já preparando, mas a gente não tem essa orientação e acaba só vai pensar isso quando forma. Aí quando forma vem a vida dura como ela é, e aí acaba que você não consegue mais estudar, não tem tempo, se entrar na advocacia nunca mais sai, ou quando sai com dificuldade, aí acaba que atropela. Do sonho que quer ser juiz, poucos conseguem realizar. Mas a vida é assim, é luta, tá bom? Valeu, galera, qualquer coisa, se possível, se inscreva no canal, qualquer coisa coloque aí na descrição se vocês quiserem participar aí do grupo. E se você mora em Belém, se possível, vá lá na escola, entre em contato comigo com o seu zap aí, que eu dou as informações do endereço. E o mais importante de tudo isso, é totalmente de graça, você não paga, exceto se você quiser contribuir com a escola, que eu ajudo a escola, né? Já que ela é pública, eu não posso cobrar para o meu serviço, por isso que eu não cobro. E também se eu cobrasse, não vai ninguém de graça, mas assim, eu não posso cobrar ainda, porque eu não tenho uma estrutura, tenho um nome ainda, mas assim, quiser colaborar com R$5, a escola agradece, porque estamos fazendo várias coisas, já fiz várias coisas pela escola, estou lá há 3 anos, e é o meu refúgio, é a minha válvula de escape, eu adoro dar aula, e se eu puder te ajudar que está começando, vai ser um prazer. E as que já estão formando, quiser até me ajudar dando aula lá, eu vou ficar muito agradecido, porque estudar em grupo é muito legal, porque a gente acaba desvirtuando um pouco a nossa rotina para oxigenar o cérebro, para na segunda-feira continuar firme e forte na nossa batalha, que é difícil, mas aqueles que não desistem vão conseguir. É isso aí, valeu!